Então, meus amores, já entendemos a importância de estudarmos química. Agora vamos começar, de fato, a falar sobre química e estudá-la. Bom, para começar, o que a química estuda especificamente? Lá no vídeo anterior, eu falei de várias aplicações da química e falei que ela estava relacionada a praticamente tudo. Mas por que ela está relacionada a praticamente tudo? Porque a química, meus amores, vai estudar a matéria e as transformações que nela acontecerem. Só que quando eu falo em matéria, não é a matéria química disciplina, não. O que seria matéria, então? Matéria, meus amores, é qualquer coisa, pensem nisso, qualquer e toda coisa que possuir massa e que ocupar lugar no espaço. Então, eu posso dizer que eu sou feita de matéria. Você é feita de matéria. O sofá é feito de matéria. Nossa, olha só, né? Não buguem a cabeça, não. A gente vai viajar muito ainda pela matéria. E agora, a matéria química. Bom, então tudo que ocupar lugar no espaço e possuir massa, eu posso dizer que é matéria. E corpo? Corpo é uma porção limitada da matéria. É um começo e fim. Por exemplo, eu vou pegar a madeira aqui como matéria. A madeira é a matéria. O corpo é um pedaço de um tronco, é uma tábua, é um limite. Eu tenho uma porção definida e limitada de matéria, ok? Agora, objeto. O que seria um objeto? Objeto, meus amores. Bom, objeto é um corpo que foi transformado, que foi modificado com a finalidade de usarmos esse corpo para alguma coisa. Vou continuar no exemplo da madeira, tá? A madeira é a matéria, o corpo é a tábua e a mesa ou uma prateleira é um objeto. Professora, mas uma prateleira não seria uma tábua? Sim, só que eu estou usando com alguma finalidade. Eu transformei aquele corpo. Então, toda vez que o meu corpo for transformado para alguma finalidade, para algum objetivo, ele não é mais corpo, ele é objeto, tá? Então, só para a gente viajar um pouco mais. Todo objeto é um corpo, mas nem todo corpo é um objeto. Bom, além de estudarmos as matérias, de entendermos o que é matéria, nós também temos substâncias. As substâncias são várias espécies de matéria, mas que se diferenciam, que se distinguem por causa das suas qualidades. Então, eu tenho vários tipos de matérias, mas matérias diferentes. Então, as defino como substâncias. Meus amores, são conceitos simples, só para a gente começar a perceber que, quando olhamos para esses conceitos com a visão da química, os nomes têm sentido e, obviamente, mudam, né? Eu tenho que pensar como química, tá? Eu tenho que olhar para as minhas coisas ao redor com uma visão um pouquinho diferente, ok? Eu tenho que começar a prestar atenção no meu olhar de químico ou química. Bom, além do estudo da matéria, a química estuda os fenômenos. E o que são os fenômenos? Fenômeno ou fenômenos são transformações que acontecem na natureza. Qualquer transformação que aconteça na natureza. E esses fenômenos podem ser de dois tipos diferentes. Podem ser fenômenos físicos ou fenômenos químicos. A química vai estudar os fenômenos, qual? Químico, né, meus amores? Vai estudar os fenômenos químicos. Os fenômenos físicos e químicos se diferem pela sua estrutura. Por exemplo, se há ou não transformação, alteração da sua estrutura. Se aquela coisa, se aquela substância se modificou
na sua estrutura. Deixou de ser o que era e se transformou em outra coisa. Ou não. Quando essa substância não se transforma em outra coisa, não muda a sua estrutura, nós dizemos que aconteceu um fenômeno físico. Se há uma transformação, a sua estrutura, ela deixou de ser o que era e passou a ser outra coisa, mudou a sua estrutura, mudou a sua composição, ali é um fenômeno químico. Eu vou pegar aqui uns exemplos para ver se fica mais fácil a compreensão de vocês. Se eu pegar um papel, uma folha de papel, e amassar essa folha de papel, eu estou fazendo um fenômeno físico. Ele continua sendo papel. Se eu pegar esse mesmo papel e picar todinho, eu ainda tenho um fenômeno físico. Ele não sofreu alteração, ele continua sendo papel. Eu mudei o seu tamanho, mas eu não mudei a sua composição. Ele pequenininho ou grandão, amassado ou não, ele continua tendo a mesma composição, continua sendo papel. Agora, se eu pegar esse papel e queimar, aí ele deixa de ser papel e se transforma em cinza. E cinza não é a mesma coisa que papel. Então, houve uma transformação na sua estrutura. Ele deixou de ser papel e virou cinza. Ali eu tenho um fenômeno químico. Como que eu percebo se houve um fenômeno químico? Eu vou ter alteração de textura, de cor, de odor, de sabor. Toda vez que eu tenho alguma dessas transformações, eu consigo perceber que houve um fenômeno químico. Usando os exemplos que eu coloquei para vocês aí, fenômeno físico, eu coloquei como exemplo uma alteração de estado da matéria, né? Eu peguei e coloquei como exemplo uma solidificação. Como assim? Eu vou pegar a água, vou colocar nas forminhas de gelo e vou levar essa forminha para o meu freezer ou para o meu congelador. Depois de um tempo, quando eu for lá, aquela minha água que estava líquida virou sólida, ou seja, virou gelo. Mas o gelo mudou? Ele não é mais água? Não, ele continua sendo água. Ele só mudou o seu estado. Ele passou de líquido para sólido, mas ele continua sendo água. Agora, se eu tiver um prego e esse prego entrar em contato com o oxigênio ou da água ou do ar, ele vai mudar a cor, ele vai ter uma ferrugem junto deste ferro, deste prego. Essa ferrugem já é uma transformação da matéria do ferro que teve contato, que reagiu com o oxigênio, seja do ar ou da água. Se vocês colocarem um bombril, né, uma palha de aço dentro de um pote com água, depois ele vai estar todo enferrujado, né? Até para pegar vai ficar difícil. Por quê? Porque o ferro presente naquela palha reagiu com o oxigênio da água. Então, ele muda a estrutura, ele muda a composição. Então, vocês têm que prestar atenção que nos fenômenos químicos acontecerá essa transformação. Nos físicos, não, tá? Por enquanto, ficamos por aqui, meus amores. Eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos e, o mais importante de tudo, se não entenderam, teremos as nossas aulas para tirar toda e qualquer dúvida, ok? Ótima semana, um beijo, nos vemos nas próximas aulas.